E eu acho que uma outra questão que as pessoas podem estar assistindo a gente pensando meus dados já estão sendo compartilhados entre as instituições, como que funciona isso? Porque eu sei que a gente é um processo que é feito em etapas, né, como você mesmo falou. Então, em que etapa nós estamos nessa implementação do Open Banking, do Open Finance? E como que funciona essa questão de autorização? As pessoas, elas precisam entrar no banco, autorizar? Como que funciona isso? O ecossistema hoje, basicamente eu divido ele em dois. Não é assim que é a regulação, mas eu acho que a regulação é muito complexa. Então eu costumo dividir em dados e o outro lado transacional. Então transacional é pagamento de boleto, Pix, transferências, crédito, qualquer coisa. DOC, tudo que você quiser. E do outro lado são os dados referentes a esses produtos. Então, dividindo esses dois lados, dados já avançou bastante. A gente já consegue hoje a pessoa fazer o compartilhamento de dados da sua conta bancária, os lançamentos de conta corrente, lançamentos de conta poupança, cartão de crédito de uma instituição para outra. Esse é um ponto que é o mundo de dados. E agora está entrando também o mundo de investimentos. Então você fala assim, quanto que você tem em carteira no banco A ou na corretora A e vai mandar para a corretora B. Isso é o que está entrando agora para o universo de dados. No universo transacional, nós já temos o Pix. E aí é até engraçado que fala assim, é a iniciação de pagamento. Só que hoje, qual que é o maior caso de uso? Não é a iniciação de pagamento, que é pagar uma conta. Hoje é o que a gente chama de cash-in. Então, o que acontece? Vocês, não sei se vocês têm conta em mais de um banco, mas todo brasileiro ele tem em média 2 a 3 contas bancárias. E o cash-in nada mais é do que você facilmente transferir o recurso da conta A para a conta B da mesma pessoa. Então o cash-in é trazer o dinheiro para o banco, que muitas vezes é algo complexo, né? Então aí a pessoa recebe já um salário, recebe a conta ali e fala assim, eu não vou tirar dinheiro de lá. Mas talvez se você criar um bom fluxo de cash-in, você traga o dinheiro que está em outra instituição para a sua instituição e aí você se torna o banco principal, né? Aumenta o relacionamento com o cliente. Então, assim, dividindo esses dois, qual que é o ponto que a gente está agora? Já entrou bastante coisa de dados, agora a gente está no ponto de arrumar os dados. Porque, assim, os maiores bancos foram obrigados a entrar, né? Foram os primeiros a entrar e eles foi mandatório. E agora estão entrando aqueles bancos que são os bancos que eles se candidatam a entrar, principalmente no universo de dados. E isso, o que muda o jogo? O Nubank foi o último de expressão a entrar. Até que foi muito aguardada a entrada do Nubank dentro do ecossistema. E foi muito aguardada, e eu brinco, assim, que o Nubank não é cliente nosso, mas eu conheço bastantes profissionais do Nubank, e eu imagino que eles devam estar com uma estratégia muito boa, e eles têm que estar, porque imagina que agora um Bradesco, um Itaú, Santander, ele consegue chegar no cliente que abriu conta no Nubank, tem conta com ele e ver o que está acontecendo no Nubank. Antes ele não conseguia ver. Então, essa é uma parte importante. É uma via de mão dupla. E tudo depende da estratégia da instituição. Então, se a instituição não tiver uma estratégia bem formada em relação a esse negócio de dados, ela pode abrir uma possibilidade de ser atacada no fim pelos concorrentes, mas é prestação de serviço melhor. Uma das propostas do Open Bank é justamente aumentar essa concorrência, né? Na verdade, toda abertura, isso é a máxima, né, do mercado. Toda abertura de mercado, ela efetivamente aumenta a concorrência. Né? Então, a partir do momento... Estimula a entrada de novos players também. Isso, perfeito. Então, quando a gente teve a regulação das fintechs, que encheu de fintech no Brasil, a gente viu os bancos começarem a correr atrás para prestar um serviço melhor para o cliente. E agora, cada vez mais, isso vai ficar claro porque a gente tira o que é chamado de assimetria de informação. Então, um grande banco, como ele tem relacionamento com você há muito tempo, ele tem uma informação. Aí, quando você vai lá para o Nubank, ele não tem essa informação. Agora, ele diminui essa assimetria a partir do momento que você autoriza pegar os dados. E esse é o ponto mais importante. Nenhum banco transfere o seu dado de um lado para o outro sem que você esteja sabendo. Ele só vai fazer isso se você mandar. Senão, ele não pode transmitir dados para ninguém.